Olá, meus queridos, amados, estamos aqui no segundo dia do propósito. Hoje nós vamos falar sobre amar o teu próximo como a ti mesmo. São dos maiores mandamentos, o grande mandamento ao qual Jesus falou. E hoje nós vamos falar desse grande mandamento. E primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas. E fala o segundo, que é amar, o próximo como a ti mesmo. Que se encontra lá em Mateus, capítulo 22, versículo 39. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amar o próximo é como nós nos amamos. Ou seja, para me amar o próximo, eu preciso me amar. Eu preciso ter amor por mim. Assim como eu amo ser tratada, assim como eu amo ser amada, ser acolhida, para que as pessoas possam ter paciência comigo mesmo. Assim como eu quero ser abraçada, assim como eu quero ser aparada, eu preciso ser essa pessoa como quero ser cuidada, ser tratada. A palavra de Deus fala que a partir do momento que eu não perdoo o meu próximo, mas eu quero o perdão de Deus, eu quero que Deus me perdoa. É igual aquele servo que Jesus ele contou o exemplo, que o Senhor perdoou ele as suas dívidas, ao qual ele estava preso. E o Senhor perdoou as suas dívidas. Ele pediu para que viesse perdoar aquele próprio rei, que viesse perdoar as suas dívidas. E o rei teve compaixão daquele homem e perdoou as suas dívidas. Então ele voltou, E quando ele voltou para a sua vida, ele foi cobrar aquele homem que estava devendo ele. E o homem fez a mesma coisa do que ele fez, pedindo compaixão, contando a sua causa. Mas ele perdoou? Não perdoou. Ele não perdoou aquele servo. E naquele momento, o rei ficou sabendo. E ele não teve perdão, porque como que eu vou querer o perdão de Deus para mim mesmo se eu não perdoo o meu próximo? Ou seja, o perdão, o amor tem que estar em mim. Eu preciso ter o fruto do Espírito Santo na minha vida. Se eu tenho o fruto do Espírito Santo, eu tenho perdão, eu tenho o amor. Se teve compaixão de mim, eu vou ter compaixão do meu próximo também, porque eu fui perdoada, eu fui amada, eu fui escolhida. Então, se eu fui amada, se eu fui escolhida, eu preciso amar o meu próximo. Eu preciso amar meu irmão. Amém? E nós vamos citar aqui outro exemplo, que é falar sobre Caim e Abel. Abel e Caim, eles decidiram apresentar uma oferta ao Senhor. Como seus pais, eles tinham pecado, tinham saído do jardim, e eles apresentaram uma oferta ao Senhor, para que a presença de Deus estaria sobre aquele lugar. E eles apresentaram uma oferta.
Abel, ele decidiu dar o seu melhor, uma das suas ovelhas, das premissas da melhor. Enquanto Caim, ele apresentou o produto das terras. E aqueles produtos da terra, qual ele apresentou a Deus, não era bom. Ele fez um sacrifício para Deus de qualquer jeito, de qualquer forma. E Deus recebeu a oferta de Abel, mas não recebeu a oferta de Caim. E isso trouxe uma fúria imensamente no coração de Caim. Isso traz uma grande uma reflexão para nossas vidas. Como é que Abel foi? Abel, ele decidiu entregar o seu melhor para Deus. E Deus ouviu a sua súplica. E o Senhor recebeu o seu sacrifício. A forma como vamos entregar a oferta, como a gente vamos entregar o sacrifício, tem uma importância imensamente. Para Caim não, ele queria de qualquer jeito, de qualquer forma, ele queria entregar. Então, o cuidado que devemos ter em entregar para Deus. Se Deus ele não recebeu, se o seu irmão recebeu, se Deus ouviu as suas orações, se Deus se agradou da forma que ele foi para a casa de Deus, ou seja, da forma como está orando, pagando preço, entregando a Deus, se Deus ouvir as suas orações, se gerou testemunho, né? Alegrai-nos com as bênçãos, mas não nos andarmos com o coração triste, mas sabemos como vamos entregar ao Senhor. E naquele momento, Caim entrou a fúria no seu coração, de que devemos tomar cuidado para que os sentimentos ruins não entrem no nosso coração. O nosso sentimento tem que estar no Senhor. O nosso coração tem que estar purificado. Naquele momento ele deixou que o mal entrasse no seu coração. Não devemos permitir isso entrar, o mal em nosso coração. Porque Deus se agradou da oferta dele e porque não agradou da minha, mas devemos buscar no Senhor, confiar no Senhor, esperar no Senhor, nos alegrarmos, não andarmos com o coração entristecido. A palavra de Deus diz que saudai uns com os outros com os óculos de amor. Aleluia, nos alegrarmos, cantarmos com jubilô ao Senhor e nos alegrarmos de todo o nosso coração. Então, não deixar que a maldade entre no nosso coração e nos nossos pensamentos. Por isso que a palavra de Deus, Deus fala que Deus ele tem que ser o centro. Os nossos pensamentos têm que estar em Deus. O nosso coração, a nossa alma tem que estar em Deus. Se seus pensamentos, o teu coração, a tua alma está em Deus, você não vai deixar que nada de mal entre no teu coração. Mas você vai se alegrar. Você vai sorrir, você vai se alegrar, você vai comemorar. Aquilo ali vai ser como se fosse uma alegria. A própria sua, a felicidade. E como o Senhor quer que nós sejamos assim. Porque a palavra de Deus vai dizer lá em Salmos 133, né? Que vai falar que é como óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Araão, né? Que o Senhor vai falar. Que assim desce nas rolas das suas vestes, que é como é bom e suave que o irmão habita em união. Então, quando vai falar sobre essa união, é você abandonar o seu ego, é abandonar o seu orgulho, é você ceder, é você ser humilde de coração. Ser humilde de coração é quando a minha bênção ainda não chegou. É quando o momento do tempo ainda não chegou, mas eu sei me alegrar, eu sei comemorar. É quando eu não vou apontar para as falhas, os defeitos que eu vejo. A palavra de Deus fala, lá, a palavra do Senhor vai dizer lá em Tiago, capítulo 5, versículo 5, e diz assim, fala, confessai as vossas culpas aos outros, orais um pelos outros, para que sara a oração feita pelo justo pode muito os seus efeitos. Ou seja, a palavra de Deus fala que devemos sermos intercessores uns dos outros.
confessar uns aos outros as nossas culpas, ou seja, aquilo que nós falhamos, aquilo que erramos uns com os outros, que nós possamos sermos aqueles que saram, não aqueles que trazem a ferida um pelos outros, porque quando nós oramos pelo justo, surgem muitos seus efeitos. A palavra de Deus fala que devemos suportar uns aos outros. Se alguém tiver uma queixa contra o irmão, perdoai. Então, essa aqui é maravilhoso, aonde nós temos que sabermos perdoar, amar, para que possamos fazer o bem para nós mesmos, para que não damos com aquele mal, aquela contenda sobre nossos corações. Em nome do Senhor Jesus, até mesmo para aqueles que se encontram afastados, uma mágoa guardou no seu coração, uma ferida que guardou no seu coração. Sabemos que o nosso alvo, ele é Jesus Cristo. Se o Jesus Cristo, ele é meu alvo, eu não olharei para as falhas uns dos outros, mas eu olharei para Cristo, aquele que eu devo fixar os meus olhos em Cristo Jesus. Porque a partir do momento que eu conheço a verdade, eu sou liberta em Cristo Jesus. Se eu sou liberta, eu conheço a palavra de Deus. Se eu conheço a palavra de Deus, eu sou liberta, eu sou transformada por Cristo. Eu não sou somente um ouvinte, mas eu conheço a verdade. E se eu conheço a verdade, eu sou liberta, transformada, aleluia, pela palavra de Cristo. Eu tenho o fruto do Espírito Santo, eu vivo em Cristo Jesus. Então a palavra de Deus fala, né? Só dá uns com os outros com os óculos de amor. Está lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 14. Então nós precisamos termos esse amor em Cristo Jesus sobre as nossas vidas e que possa estar sobre a sua vida, amar. O amor para estar sobre nós é com prática, é com esforço, sermos humildemente orar, intercedermos. E a intercessão é muito importante quando nós intercedemos pela causa, quando nós apresentamos com aquilo que o nosso irmão precisa ser transformado, nós estamos mostrando o amor ao próximo, quando nós temos compaixão uns pelos outros, quando decidimos acolher, amar, ter compaixão. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Então, aleluia, você que ainda não entregou a sua vida para Deus, que você possa entregar a sua vida para o Senhor. A verdadeira felicidade, a verdadeira alegria está em Cristo Jesus. Aleluia. Nós sabemos que tudo nessa vida ela é passageira, mas aquilo que Deus tem para ti é muito mais do que você possa imaginar. Louvado seja o nosso Deus. Então, que você fique com essa palavra e você entender sobre a importância de você amar o teu próximo que está do seu lado. Daquele que está do teu lado e que seja teu inimigo, que seja aquele que te feriu, que seja aquele que te machucou. Mas você precisa amar, acolher. A palavra de Deus diz que suportais uns aos outros. Né? Que eu falei que está em Colossenses capítulo 3, versículo 13. Então nós temos que sermos aqueles que suportam, aquele que ama. Suportar não vou dizer ficar falando do irmão, mas amá-lo, acolhê-lo, sem olhar para os defeitos. Todos nós temos um defeito que precisamos ser tratados. Tem uns que são mais abertamente, tem outros que já são mais escondidos, né? Mas oramos ao Senhor para que nós possamos soldados com os óculos de amor, descermos em oração, sermos aqueles que somos acolhedores, sermos aqueles que somos consoladores de uns aos outros. Em nome do Senhor Jesus. Então que você fique com essa palavra no teu coração e que essa palavra ela edifica a sua alma, que traz uma edificação sobre o seu coração e que você possa ser esse que tem o amor de Cristo sobre a sua vida. Aleluia, que você possa ser aquele que tem para dar ao amor em Cristo Jesus. Em nome do Senhor Jesus. E amém.